Ok, galera, vamos àquela aula da plataforma Sistema Erediçal, Grupo SAIS, pelo Colégio Centro Cultural Pedro II, Unidade Septiva, Professor Gleison, 8º ano do Ensino Fundamental. Vamos falar hoje de retas, posições de retas, ok? Tudo sobre retas, mas antes vou fazer uma revisão básica, rápida, só para lembrar como é a aplicação de complemento, suplemento e OPV, ângulos opostos pelo vértice, e iniciaremos logo em seguida a nossa aula. Está aqui um suplemento, um complemento de um ângulo, tem a medida de 90 menos x, ok? Vocês tiveram essa aula no ano passado, 7º ano, mas vamos relembrar porque vai precisar no conteúdo. Eu tenho duas medidas dentro do complemento, nada mais nada menos que pegá-las, 2x mais 50, mais 30, e igualar a 90 graus, ok? Tem dois palitos aqui. Então vai ficar 2x, soma esses dois que estão aqui, mais 80 é igual a 90. Quem muda de lado, muda de sinal, letras de um lado, números do outro. 2x é igual a 90, 80 está mudando de lado, vai alterar o sinal para menos, está mais, vai para menos. 2x é igual a 10, x é igual a 10 dividido por 2, então teremos o valor de x igual a 5 graus, ok? Lembrando o que é um complemento, vamos lembrar o que é um suplemento. Suplementos tem nada mais nada menos que a medida de 180 menos x, ok? Então vai ficar desta forma, esta medida mais esta medida igual a 180, x mais 15 graus, mais x mais 25 graus, igual a 180. X mais x, vamos somar, virou uma expressão algébrica, né? Equação do primeiro grau, mais 15 mais 25 é igual a 180. 2x, nesse caso eu vou somar esse com esse com esse, mais 40 vai ser igual a 180. Quem muda de lado, muda de sinal. Então nós teremos 180 menos 40. 40 pulou para lá, alterou o sinal. 2x é igual a 140. Logo eu terei x igual a 140 dividido por 2 e o valor de x vai ser igual a 70 graus. Substitui ali, vai ver que vai dar a soma de um lado com o outro, vai dar 180. E ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Na aplicação de duas retas e uma transversal, precisaremos lembrar desses conteúdos passados o ano passado. Então, nada mais, nada menos que o OPV você iguala um com o outro, vai ficar 3x mais 20 graus, igual a 2x mais 80 graus. Letras de um lado, passo para o lado de cá o número, não importa o lado, mas eu prefiro passar para o lado esquerdo, altero o sinal de 2x, 80 já está lá, esse veio para cá, alterou o sinal, e esse vai para lá alterando o sinal, menos 20. Então terei x igual a 60. Se eu substituir aqui e tirar a prova real, descobrirei que são iguais ambos os lados, congruentes. Agora eu inicio o conteúdo aplicando a propriedade das retas. Posições relativas entre duas retas. Tá aí o conteúdo que vai ser comentado neste momento. Nós temos as retas paralelas. Duas retas são paralelas, tá? Elas caminharão sempre uma do lado da outra para o infinito. Duas retas são paralelas se e somente se são coplanares e não tem ponto em comum. Exemplo, essas duas retas serão paralelas, elas caminharão para o infinito e jamais irão se tocar. Então tem aqui, paralelismo entre duas retas. Elas vão caminhar para o infinito e jamais terão ponto em comum. Elas não se cruzam, não se tocam.
são chamadas de retas paralelas, e diz que R é paralelo a S. A reta R é a reta S. Outro exemplo, duas retas serão coincidentes, tá? Se possuem todos os pontos em comum. Aqui tem duas retas, como se fosse desta maneira. Eu tenho uma reta e a outra reta está sobre esta reta. Então elas são coincidentes, ok? Duas retas serão coincidentes se elas tiverem todos os pontos em comum. Aqui tem a reta R e, como eu botei o palito ali, você viu, a reta S, ok? E duas retas serão concorrentes se são concorrentes, serão coplanares e têm um único ponto em comum. Exemplo, letra X. Duas retas terão um único ponto em comum, será a sua interseção neste ponto, elas terão um único ponto em comum. Então as retas concorrentes serão R e S, ok? Duas retas serão perpendiculares, tá? Se elas formarem ângulos de 90 graus. Também podemos dizer que elas são concorrentes. Duas retas são concorrentes e se tornaram perpendiculares, pois ela atingiu a ortogonalidade. São ortogonais. Formou ângulo de 90 graus. Ok? Será representado R perpendicular a S. Duas retas serão oblíquas se elas forem, neste caso aqui, concorrentes. Ok? Elas, além de concorrentes, são oblíquas. Não são perpendiculares, diz que são oblíquas. E também concorrente, ó, um único ponto em comum, ok? Esses são os exemplos de retas. Distância entre dois pontos. Eu tenho uma reta e eu vou calcular lá para o nono ano, até aqui no oitavo, né? Eu posso acrescentar, sempre acrescento. Depois, na aula presencial, eu demonstrarei a fórmula. Distância entre dois pontos é representado distância de A a B desta maneira. Então, eu vou calcular a distância deste ponto a este ponto no gráfico cartesiano. Não dá para explicar agora, é só demonstração de reta, tá? E nós teremos a mediatriz de um segmento. Este cara é o ponto médio da reta. A mediatriz é essa aqui, ó, que vai cortar no ponto médio. Isso aqui mede 10 centímetros. Se a reta toda mede 20 centímetros, quando eu cortar no ponto médio, eu vou dividir ela exatamente no meio. Aqui vai medir 10 e aqui vai medir 10 centímetros, ok? Isso é uma mediatriz. E nós entramos então na matéria em si. Ângulos formados por duas retas paralelas cortada por uma única transversal. Agora no oitavo. E no nono será cortada por duas ou mais transversal. Vocês aprenderão o teorema de Tales. Por enquanto estamos no oitavo. Vamos fazer as demonstrações. Eu tenho duas retas paralelas. Lá a primeira reta que eu expliquei. São representadas dessa maneira. Onde no sentido anti-horário eu tenho a reta R, a reta S. E a que corta as duas retas transversal aqui é a reta T. Então eu tenho um replemento aqui, um replemento 360 graus, mas nós poderemos usar 180 o tempo todo. OPV, vou demonstrar isso tudo aqui na explicação. Então, A, B, C e D é F, G, H, ok? Eu tenho a reta S, a reta R, a reta S e a reta T. Vou começar a explicar o que são ângulos correspondentes na aplicação de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Todo ângulo correspondente, eles são agudo-agudo ou obtuso-obtuso. Neste caso aqui eu estou demonstrando o que são os ângulos correspondentes. Todos os ângulos correspondentes possíveis eu vou mostrar aqui. Então eu tenho, neste caso, o ângulo correspondente A e o E.
Reparem só, eles estão do mesmo lado. Um ângulo aqui é agudo, um está fora e outro está dentro. Isso é um modelo de ângulo correspondente. Outro modelo, eles estão do mesmo lado, ele pode ser agudo, agudo, obtuso, obtuso. Eles são iguais. Então eu posso dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo E, ok? Neste caso, eu terei o ângulo D e o ângulo H como ângulo correspondente. Eu posso dizer que o ângulo D é congruente ao ângulo H, ok? Repara, um está fora e um está dentro. Um está dentro e um está fora e estão do mesmo lado. O outro modelo de ângulo correspondente é este aqui, ó, ângulo B com o ângulo, vão me perdoar, uma das letras que eu não sei fazer é o F, já treinei muito e não sei fazer. Ficou horrível assim, mas passa, dá para entender que é um F. Ele é obtuso, obtuso, maior que 90 graus e menor que 180. Maior que 90, menor que 180. Esse é maior do que 0 graus e menor do que 90, agudo, tá? Então, logo percebemos que o ângulo B é congruente ao ângulo F. Eita, letras difíceis. Ok, gente? Finalizando o ângulo correspondente, o último dos ângulos, eu logo perceberei que eu tenho mais o último ângulo, que será o ângulo. Deixa eu trazer a folha para cá para não atrapalhar. Eu terei o ângulo C e o ângulo G. Logo eu percebo que o ângulo C é congruente ao ângulo G. Até agora fica meio complicado, né? Mas vamos à aplicação disso. Olha só, estão do mesmo lado, um fora e um dentro. Obtuso, obtuso. Então posso trabalhar como se fosse... Não, posso trabalhar e chamá-lo de ângulo correspondente. Todo ângulo correspondente é congruente. Então, olha só. 2x mais 10 graus é igual a x mais 40 graus. Parece 90 lá, mas é 40. 2x, mando esse para cá, mudou de lado, muda de sinal. A aplicação é muito simples. É igual a 40, quem muda de lado muda de sinal, menos 10. X é igual a 30 graus. Se jogar lá dentro, vai ver que, tirar a prova real, eles são iguais. Vai dar o mesmo valor, ok? Essa é a aplicação de ângulos correspondentes. Agora eu vou falar dos ângulos alternos. Volta para cá esse pedaço. Ângulos alternos internos, ok? Todo ângulo alterno interno é congruente. Exemplo de ângulo alterno interno. Este ângulo é um alterno interno. Estão dentro das duas paralelas, ok? Então eu posso dizer que este ângulo é o ângulo D. Lá na primeira, na folha, vocês vão ver aqui na folha, olha. Está tudo explicado, o ângulo D e o ângulo F, ok? Posso chamá-los de congruente. Ângulo D é congruente ao ângulo F. Outro modelo de ângulo alterno interno. Este é alterno com este. Estão alternados. O C e o ângulo E. Posso dizer que o ângulo C é congruente ao ângulo E. Ok? Exemplo, aplicação na equação 2x mais 100, x mais 50. Posso fazer desta maneira. 2x mais 100 graus, eu disse que eles são congruentes, são iguais, eu posso igualar os dois. É igual a x mais 50. Tem que aumentar a letra, né? 2x menos x, quem muda de lado muda de sinal,
é igual a 50 menos 10. X é igual a 40 graus. Se você substituir o valor de x aqui, 2 vezes 40, 80, mais 100, 180. 2 vezes 40, 80, mais 100, 180, ok? Próximo. Ângulos alternos e externos. Todo ângulo será alterno. Era 10 aqui, ó. No caso, eu coloquei aqui 10, tá, gente? Corrija aqui que é 10. Eu fiz como 10. X é igual a 40. Só corrigindo. 40, 80. Mais 10, 90. 40 mais 50, 90. Eu botei 10 lá e botei 100 aqui. Não sei porque botei 100. Tô apagando. Tá aí, ó. Apaguei. Não vale. No caso aqui é menos 10. Volta. Alternos e externos. Todo ângulo será alterno e externo. Ele será congruente. Exemplo, a folha está aqui, ó. Vamos lembrar esta aplicação. Tá? Um exemplo de ângulo alterno e externo aqui, ó. Eles são alternos e externos. Esse é o ângulo A e este é o ângulo G. Todo ângulo alterno e externo são congruentes. Eu digo que o ângulo A é congruente ao ângulo G. Outro exemplo de ângulo alterno externo, que será o ângulo B, e aqui será o ângulo H. Eu digo para vocês que o ângulo B é sempre congruente ao ângulo H, ok? Aplicando isso, tá aqui, olha, 3x mais 80, opa, vamos corrigir essa questão aqui. Aqui é 80, perdão, 80 aqui e aqui 20, tá? Então vai ficar assim, 3x mais 20 e aqui x mais 80. Deixa eu esconder aqui. Então vai ficar 3x mais 20 graus igual a x mais 80 graus. Aplicação, equação do primeiro grau. Sempre é bom fazer uma revisão de equação, tá? 80 menos 20. Quem muda de lado muda de sinal. Então terei x igual a 80. X igual a 60, 2x, né? 2x, 3 menos 1, 2, igual a 60. X é igual a 60, dividido por 2. X será igual a 30 graus. Dá uma olhada aí. Deixa eu consertar esse 30 aqui. Ok, gente? Essa é a aplicação para 8º ano do ensino fundamental. Agora chegamos na parte que não é mais congruente. São os ângulos colaterais, internos e externos. Todo ângulo colateral interno, ele vai estar um de um lado. Olha que aplicação, que bacana, ó. Pra você ver que é só lembrar os conteúdos passados. Vou fazer um colateral interno aqui. Caneta preta. Todo ângulo colateral interno, ele será igual a 80 graus. 180 graus. Vou somar. No caso aqui seria o ângulo D e o ângulo E. Exemplo. O ângulo D mais o ângulo E é igual a um suplemento, 180 graus. Outro exemplo de ângulo alterno, colaterais internos. Desculpa, colateral interno. Seria o ângulo C e o ângulo F. Então eu posso falar para vocês que o ângulo C mais o ângulo F é igual a 180 graus. Vamos fazer essa aplicação com números, com uma equação. Olha só. X mais 10 graus mais 110 é igual a 180. Reparem,
Somei esse com esse, igualei a 180. X, quando eu somar 110 com 10, vai dar 120 graus. Logo, eu terei x igual a 180 menos 120. 180 menos 120, x é igual a 60 graus. Esses são os ângulos colaterais em terra. Ângulo colateral externo, tá? Ele vai ter este desenho aqui com este desenho aqui. No caso, seria o ângulo A com o ângulo H. Eu posso dizer que o ângulo A mais o ângulo H é igual a 180 graus. Outro exemplo de ângulo colateral externo, tá? Eu tenho o ângulo B com o ângulo G. Então, eu posso dizer que o ângulo B mais o ângulo G é igual a 180 graus. Exemplo, 2x mais 40 graus mais 2x mais 20 graus é igual a 180 graus. Vou ajeitar isso daqui. 2x mais 40 mais 2x mais 20 é igual a 180. 2x mais 2x mais 40 mais 20 é igual a 180. Aqui vai dar 4x mais 60 igual a 180. 4x é igual a 180 menos 60. Logo, nós teremos 4x igual a 120 graus. Passando para cá, x é igual a 120 dividido por 4, x será igual a 30 graus. Isso são os ângulos colaterais externos. Agora eu vou fazer alguns exercícios rápidos. Observem, eu tenho aqui um de um lado, um fora e um dentro e do mesmo lado. São ângulos correspondentes. Está uma resolução de ângulo correspondente. Observem. Deixa eu melhorar a luz aqui, que ela está ficando fraca. 5x mais 70 é igual a 3x mais 100. Só lembrando, revisando toda a matéria. 5x menos 3x é igual a 100 menos 70. 2x é igual a 30 graus. X é igual a 30 dividido por 2. X é igual a 15 graus. Aqui eu tenho alterno interno externo, é a mesma aplicação. Eu terei de cara que montar uma equação. 2x, observem, mais 36 graus é igual a 150, tá? 2x é igual a 150 menos 36. 2x será igual a 114. 114 dividido por 2 vai ser igual